Que é isso aqui? Caraca, velho, esse aqui é velho de guerra, hein, mano? Acho que é o console mais antigo que eu tenho aqui, mano. E aliás, hoje a gente vai estar falando sobre esse carinha aqui, que é nada mais nada menos que o DS Lite, mano, que é um dos consoles mais vendidos aí da história, cara. Então a gente vai estar testando esse carinha aqui para ver se ele ainda funciona aí, mesmo depois de tanto tempo, mano, porque eu acho que eu tenho esse console aí desde 2007, 2008, por aí. E além disso, a gente também vai estar analisando para ver se ainda compensa ter esse console em 2025. E também eu vou estar passando para vocês um pouco das minhas experiências que eu tive com esse console ao longo dos anos. Então não esquece de deixar seu like e se inscrever aí no canal, mano, para você não perder mais nenhum tipo de vídeo como esse, de consoles Nintendo, setup gamer, consoles portáteis, cara, todas essas coisas que a gente curte muito, beleza? Então dá esse apoio aí pra gente. E eu já troquei aqui de ângulo, guys, para falar um pouco mais sobre esse carinha para vocês, basicamente sobre a minha experiência com ele, que eu tenho esse console, mano, desde que eu tenho aí mais ou menos meus 7, 8 anos, faz muito tempo. Agora eu tenho 25, então faz aí uns 18, 17 anos mais ou menos. E ele foi meu primeiro console Nintendo, cara. Eu tive experiências anteriores a essa, mas esse realmente foi meu primeiro console meu mesmo. Porque antes eu cheguei a jogar no Nintendo 64, mas era do meu tio. Então meio que ele só deixava eu jogar, mas não era meu, né? E foi muito bom porque foi o console onde eu tive mais contato aí com jogos Nintendo. Foi uma ótima porta de entrada para os jogos. E como eu disse, esse console teve jogos que me marcaram muito. Jogos do Mario, Mario Kart, Mario Party, Mario Bros, Mario 64, né, que a gente consegue jogar no Nintendo DS. Pokémon também, que basicamente esse foi o console que me fez apaixonar por essa franquia, mano. Eu, viciei muito. O Platinum, o Diamond, Pérola, Soul Silver, Heart Gold. Mano, esses jogos são insanos, cara. Pra você que gosta de Pokémon, joga esses jogos. Então, eu aproveitei demais, cara, de verdade. Se fosse pra eu ficar falando aqui de todos os jogos que eu adoro desse console, eu ia ficar muito tempo. Mas esses foram alguns que realmente fizeram parte aí da minha infância e fazem até hoje, porque até hoje eu jogo jogos da franquia Mario e da franquia Pokémon. Então, o DS Lite é a versão mais barata e acessível que você pode ter aí da Nintendo. Até hoje, na verdade, se você parar pra pensar, é o console mais barato que você consegue ter da Nintendo nos dias de hoje. E também das versões de DS, ele acaba saindo a mais barata também. Fora que, de todas as versões de DS, o DS Lite é o mais querido de todos e, na minha opinião, é o mais bonito também. E algo muito interessante é que esse console ele tem um diferencial muito importante, que é o slot aqui para cartuchos de Game Boy Advance, que é esse slotzinho aqui de baixo, mano, que a gente consegue tirar ele aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Então aqui a gente consegue colocar cartuchos, mano, de Game Boy Advance, que é uma coisa muito massa de retrocompatibilidade, né? Inclusive, a gente vê essa característica aí na Nintendo até hoje, como por exemplo aí no Nintendo Switch 2, a gente vai conseguir jogar jogos de Nintendo Switch 1, que é uma coisa muito massa e é uma coisa que a Nintendo manteve aí ao longo dos anos. Confesso que eu nunca usei isso aqui, mas eu acho muito legal essa possibilidade, mano, principalmente para quem gosta aí de jogos mais antigos, poder ter essa opção. Outra coisa muito legal também que a gente tem do Nintendo DS, cara, é que ele tem esse nome justamente por causa dessas duas telas, né? Que o DS na verdade vem de dual screen, que é essa tela de cima e a de baixo. Então, na de cima, ela serve mais pra gente conseguir visualizar os jogos mesmo. Ela não é touch, ela não é clicável, tátil. Já a de baixo é aquela mais conhecida, onde a gente consegue utilizar a caneta. Aqui, nesse caso, o meu DS não tem a canetinha, mano, porque quando eu era criança acabei perdendo ela. Mas vou pegar a canetinha aqui do meu 3DS só para mostrar para vocês. Então essa parte de baixo a gente tem essa parte tátil que vários jogos utilizam essa parte aqui. Foi muito bem explorado nesse console essa parte de baixo. Tinham jogos que eram desenvolvidos pensados exatamente para serem utilizados nessa tela tátil de baixo e às vezes até de ter uma conexão, né? Então você tinha, por exemplo, uma imagem aqui em cima e a continuação dela embaixo. Então eles utilizavam muito bem essa tecnologia do DS, mano. Era bem da hora e bem imersivo. Algo bem diferente do que a gente estava acostumado. E como que você pode encontrar o Nintendo DS Lite hoje em dia, cara? Como é um console que você só vai encontrar usado, você só vai encontrar realmente em grupos do Facebook, OLX, né, grupos de usados e etc. E você vai ter que garimpar bastante, porque tem bastante console desse que às vezes pode estar num preço baixo, num preço por 100, 150 reais, 200, só que ele pode estar muito destruído. Então tudo acaba dependendo muito às vezes de como que tá o estado do console, do que vem também, mas você consegue encontrar
comprar esse console sim por uns 200, 300 reais na internet aí, na OLX, nesses grupos de usados, e ele também acaba sendo uma alternativa ao 3DS, justamente por ter um preço mais acessível e por ser uma geração antes do 3DS, né? Então ele acaba sendo um pouco mais barato. E também porque nos modelos de 3DS OG ou no 3DS XL, em alguns casos o pessoal acaba exagerando bastante nos preços, então tipo, você não consegue encontrar esses consoles usados por um valor legal. Tem muita gente que joga o valor do 3DS lá no alto, só que às vezes nem tá conservado, tá cheio de risco, né? Não teve um cuidado ali com o videogame e a galera às vezes mete o louco mesmo, sabe? Mas como eu disse, tudo depende muito do estado de conservação dele, se tem caixa ou não, que é uma coisa que valoriza bastante, se a pessoa teve cuidado, utilizou película, se tem a caneta original, carregador original, então tudo isso é muito levado em consideração, né, quando você vai comprar esse console. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês aí do design do console. Para mim, particularmente, eu acho esse console muito bonito. Acho que ele só perde pro 3DS OG, mano, porque aí realmente eu acho que aquele console, acho que o mais bonito dos portáteis da Nintendo. Mas a gente tem aqui, ó, o detalhe aqui, onde é essa parte brilhante, né? Aí a gente tem esse símbolozinho aqui do DS. Aqui a gente tem a entrada para os cartuchos de jogo. Aqui também a parte do carregador. Isso aqui acho que o pessoal usava para colocar tipo o chaveirinho no DS. Eu lembro que uma época ficou bem moda colocar isso aqui, era bem legal. A gente tem os gatilhos, né, no estilo de clique realmente, que são bem confortáveis. Aqui atrás a gente tem essa parte para você inserir a sua caneta, né, que vem já com ele. Aqui, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem o slot, né, para inserir jogos aqui de Game Boy Advance. Aqui nessa parte de baixo, como eu estava falando para vocês, a gente tem a parte de volume, né, aqui o mais e menos. Aqui a gente também tem essa parte aqui para fone de ouvido P2, se não me engano. Aqui a gente também tem os botões, esses direcionais, que é bem gostoso mesmo, bem confortável. Os botões aqui no estilo de clique, né? E os botões de Start Select aqui também. Esse aqui são as luzinhas que a gente tem, né? Para indicar se o nosso console está ligado, desligado, se está acabando a bateria, alguma coisa assim. Aqui o microfone do console, porque tinha alguns jogos que a gente jogava aqui no Nintendo DS, eles têm compatibilidade, eles acabam usando esse elemento do microfone para você conseguir interagir no jogo. E aqui as saídas de áudio dele, né? Tanto aqui quanto aqui. E acho que por último, o que eu tenho aqui para passar para vocês é aqui do lado dele também, que a gente tem esse botãozinho de power, né, pra gente conseguir ligar ele, né. Como vocês podem ver, ele é um pouco diferente do 3DS. Quando a gente pega o 3DS OG, ele tem características sim do DS Lite, só que ele tem algumas diferenças, parte de volume, parte da lateral aqui, e ele também tem aquela bolinha, né. Vou até pegar aqui para vocês, que eu não tenho o 3DS OG, mas eu tenho o 3DS XL, né. Então a gente pode até fazer um comparativo aqui para mostrar para vocês. E é isso aqui que eu tava falando para vocês. A gente tem essa bolinha, né, de direcional, que eu acho até mais confortável do que esse direcional aqui que o 3DS tem de baixo, porque quando a gente clica, mano, é uma sensação bem diferente. Eu acho esse clique aqui do direcional do DS Lite melhor do que o direcional aqui do 3DS. Parece que esse aqui é mais duro, não acho ele tão confortável quanto o do DS Lite, beleza? E aqui só pra gente mostrar, ó, um comparativo de tamanho dele, mano, olha isso aqui, a diferença que a gente tem entre o 3DS XL e o DS Lite, cara, é uma diferença bem gritante assim. Vamos também fazer um comparativo, ó, que deixar eles lado a lado, fechado, só para vocês terem uma ideia de quão diferente que é, cara. Olha isso. Meu Deus, o nanico, cara. Só que isso aqui é muito bom, cara, porque realmente, mano, fica muito fácil de transportar isso. Tudo bem que o 3DS XL, ele já cabe em um bolso, só que isso aqui fica como se fosse um celular realmente, mano. Vou pegar meu celular antigo só pra vocês terem ideia, mais ou menos. O celular antigo que eu usava pra gravar os vídeos, mano, ele é menor do que um celular, cara. Então é muito bom, é muito portátil realmente. Não que os outros videogames não sejam, mas esse aqui, cara, eu acho que é em questão de tamanho e facilidade para transporte, carregar no bolso, cara, isso aqui é perfeito, sabe? Vamos fazer até outro comparativo que é com o Nintendo Switch, mano. Ó, esse aqui é o Nintendo Switch OLED, né? Como vocês já viram aqui no canal. E esse aqui é o meu DS Lite. Olha a diferença, mano. Olha o tamanhozinho dele em comparação ao Nintendo Switch. Realmente, né? Quando você pega assim, compara um console desse tamanho com um console desse tamanho, cara, isso aqui ele é um console híbrido portátil, mas isso aqui é muito mais fácil
fácil de transportar, cara, sem dúvida, sabe? Isso aqui é um trambolho perto do DS Lite. E como eu falei pra vocês, né, ele é muito mais portátil do que os outros consoles que a gente mostrou e também o Nintendo Switch, justamente por conta disso aqui, que ele tem esse flip, né? Então ele abre dessa forma, com esse flip, e você fecha ele. Então ele se torna bem menor e você consegue transportar isso aqui com muito mais facilidade. Ele tem uma questãozinha aqui, mas eu acho que isso é bem normal em consoles que tem essa parte brilhante, né? Se você pega outros consoles que tem essa pintura brilhante, ele vai ficar com marca assim de dedos, mas eu acredito que isso é normal. Quando a gente tem uma pintura fosca, né? Você vai observar que não fica tanta marca de dedo. Então, por exemplo, aqui quando a gente abre ele, ó, essa parte aqui não fica tão marcada, né? Quando a gente fica colocando o dedo, justamente porque ela é mais fosca, um preto mais fosco. Mas aqui nessa parte vermelha, né, ela fica com marcas de dedo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Acho que vocês conseguem ver na luz aqui bem perto, fica com umas marquinhas, mas pra mim isso não é um problema, porque é bem normal que isso aconteça, até porque isso acaba acontecendo até hoje, né, com o celular que você tem, que tem pintura brilhante, é normal que isso aconteça. E outra coisa muito legal também do Nintendo DS é que você tem muitos jogos legais nesse console, cara. Realmente tem uma série de jogos famosos, todas as franquias aí maiores da Nintendo você vai ter jogos, porque como ele foi um dos videogames mais vendidos da Nintendo e também um dos consoles mais vendidos da história, cara, ele tem uma penca de jogo, tipo, o jogo não vai faltar pra você, assim como a gente tem aí no 3DS e também no Nintendo Switch, cara, esse carinha aqui, ele tem muitos jogos legais. A gente tem Pokémon, tem Mario, tem Zelda, Donkey Kong, Kirby, Metroid. Então, jogo bom não vai faltar para você que curte essas franquias. E o importante é que não são jogos específicos para um nicho, tá, guys? Você tem vários jogos para vários tipos de gosto. Você vai ter jogos de corrida, você vai ter jogos de RPG, de luta, de esporte, de fazenda, jogos para jogar em conjunto com os amigos. Então, tem muita coisa legal realmente. Bom, mas vamos escolher já nosso personagem aqui, porque eu falei, mas nem avisei vocês que eu já liguei aqui o nosso DS Lite. E tá funcionando perfeitamente, mano. Tô até aqui, ó, com o R4, que é uma coisa que eu já vou explicar pra vocês como funciona, mas a gente tá já aqui tranquilinho, tá rodando o Mario Kart DS, muito massa, joguei muito esse jogo. E, cara, vou falar pra vocês que isso aqui tá me dando uma nostalgia muito massa, velho. Eu jogava isso aqui há, tipo, mais de 15 anos atrás, mano. Isso aqui é muito massa, de verdade. Fico triste que eu perdi os meus saves antigos que eu tinha de Pokémon, todas essas paradas, cara. Eu perdi tudo isso aí, cara. E mesmo que o gráfico também não seja o melhor, mano, sinceramente, isso aqui é muito bonito, cara. É muito massa, velho. Vamos ficar em primeiro, sai fora, Yoshi. Sai, filho. O cara já saiu fora daqui, ó. Eu lembro de jogar isso aqui na escola com meus amigos, cara. A gente ficava jogando, ficava pareando os DS e jogava todo mundo junto, era muito massa. Bom, mas um ponto negativo que o Nintendo DS acaba tendo é a questão dos jogos, né? Assim como acho que em todos os consoles Nintendo a gente pode colocar. O que acaba acontecendo é que existem jogos aí de Nintendo DS, para você achar jogos originais aí nos dias de hoje em Nintendo DS, cara, você vai pagar muito caro nesses jogos. Ainda mais se tiver tudo certo, se tiver caixinha, se tiver bem conservado, vai sair um precinho meio salgado. Um exemplo que eu posso passar pra vocês. Cara, tem gente que vende Pokémon Soul Silver, né? Que é um dos clássicos aí, um dos jogos mais jogados de Pokémon de todos os tempos, por 2, 3 mil reais lacrado na caixa. Ou até usado mesmo, mais de 2 mil reais, cara. É um preço salgado. Isso acaba sendo um ponto bem negativo, né? Porque é muito caro para você ainda jogar um console que não é de uma geração atual. Mesmo que ele seja um console muito divertido, muito legal, tenha jogos ótimos, ele não é um console aí novo, né? Por assim dizer, não é da nova geração. Então isso acaba sendo muito ruim, é difícil de encontrar, são caros, então fica meio complicado. Mas a parte legal é que a gente tem alternativas para isso, beleza, guys? Mas o que a gente tem de alternativa a isso é o R4, que é aquele cartuchinho que eu mostrei aqui para vocês, que eu coloquei no meu Nintendo DS. Eu vou mostrar ele para vocês com mais detalhes, mas basicamente o que é ele, né? Ele é um cartucho onde você consegue inserir todos os jogos que você quiser, cara. Ele tem ali um cartucho com um micro SD e dentro dele você consegue inserir todos os jogos que você queira. Você consegue instalar todos eles e ter eles de uma forma bem fácil nesse único cartucho. Você consegue ter realmente acesso à biblioteca inteira do Nintendo DS. E outra coisa também que é muito interessante é que você pode rodar aí emuladores de consoles mais antigos utilizando o R4. E isso acaba sendo possível justamente porque o DS ele é mais potente
né, do que esses consoles mais antigos. E lembrando, tá, galera, que eu vou estar deixando os links aí na descrição, tanto do R4 aqui que eu tenho e outros que eu recomendo, e também de alguns acessórios do DS Lite, beleza? Então quem puder usar meu link, mano, me ajuda demais. Só para mostrar para vocês, ó, onde fica o R4, ó, é isso aqui que fica aqui atrás, fica no lugar do cartucho, e aí eu tenho esse aqui, beleza? Esse aqui meu, ele é compatível tanto com o DS quanto com o 3DS, então eu acabo usando ele nos dois, mas aí ele tem aqui, ó, esse cartuchinho bem legal, R4 Gold, aí mostra, ó, como ele é compatível com o DS, DSi, 3DS, o 2DS e o New 3DS. Aí mostra aqui também os consolezinhos, e é isso aqui que eu falei para vocês, ó. Mas basicamente isso aqui é um micro SD, tá, guys? Onde ficam armazenados os seus jogos, e aí você consegue inserir todos os jogos que você quer. Bom, mas o Nintendo DS Lite realmente ainda vale a pena? E para mim, com certeza, mano. Principalmente porque esse console, como eu falei para vocês, tem uma biblioteca de jogos incrível. Você vai ter milhares de jogos para você jogar, zerar, que são muito legais, justamente por ele ter sido um console que bombou muito, vendeu muito. Então muitas empresas quiseram fazer jogos para esse console, considerando também, né, que tem uma variedade muito grande. Então não vai ser um console específico para alguém que gosta só de um tipo de jogo. Cara, você vai ter uma variedade enorme de jogos aqui para todos os gostos. E outro ponto também que é muito relevante para a gente considerar é que ele é um console extremamente portátil, cara. É muito fácil de você levar esse carinha aí quando você vai se deslocar, e justamente por esse mecanismo que ele tem dele ser um console dobrável, né, que você consegue simplesmente fechar ele assim. Pronto, cara, ele fica muito pequeno, muito fácil de você colocar no seu bolso e transportar. Até mesmo a casezinha do meu Nintendo DS Lite, cara, é bem simples, mano. Olha o tamanho disso aqui, é o tamanho da minha mão, mais ou menos. Então, tipo, até na case ele fica compacto para você aí que quer ter uma facilidade, não quer ficar carregando um console gigantesco aí como o Switch ou o 3DS XL. Então esse videogame acaba se encaixando muito bem no perfil, na galera que gosta de levar o console aí para vários lugares, que curte portáteis, né, que não para em casa, mas quer jogar. Mano, isso aqui é perfeito. Só mostrando um pouco aqui para vocês, ó, da parte do R4, ó, todos os jogos que tem aqui. Esse R4 já veio lotado de jogos, então não precisei instalar nada, mas caso eu queira, eu posso instalar também. Então tem muitos jogos aqui que a gente simplesmente pode escolher um e jogar, mano. Tem os emuladores aqui, ó, como vocês viram aqui no final, ó. Tem emulador de várias coisas aqui, mano. Fora os jogos aqui, ó, os Pokémons, olha o tanto de Pokémon que tem pra gente jogar. Então é bem simples realmente. Acho que a única questão desse videogame meu, o problema que ele tem realmente é com questão da bateria, que a bateria dele já não dura mais o quanto a gente gostaria. Mas isso é normal, até porque é um videogame bem antigo e eu usei muitos anos, né? Recarreguei esse videogame várias e várias vezes. E o último ponto muito legal também desse videogame é que você consegue encontrar ele por um preço muito legal. Se você pesquisar bem, cara, você encontra um videogame desse, né, que realmente é uma raridade hoje em dia, por um preço muito legal, muito mais legal muitas vezes do que o próprio 3DS. E para quem que seria esse console? Eu acredito que para as pessoas que nunca tiveram aí um videogame portátil e tem curiosidade de ter, ou também pessoas que nunca tiveram aí contato com jogos Nintendo e querem ter essa oportunidade aí de jogar jogos Nintendo aí por um valor mais acessível, né? Ter esse primeiro contato para ver se elas se interessam realmente para posteriormente poder comprar um videogame mais recente. Ele acaba sendo bem interessante também para a galera que quer ter a experiência de jogar jogos aí no Nintendo DS Lite. Então você já jogou jogos do DS, só que no 3DS você quer ter uma experiência de jogar diretamente no DS, cara. Então o único jeito realmente é comprando o Nintendo DS. E por último, para quem quer reviver aí os clássicos, né, os jogos clássicos aí da Nintendo, do Nintendo DS, não tem jeito, né, a única forma de você jogar os clássicos da melhor forma é jogando diretamente no Nintendo DS. Então, realmente aí, para quem quer reviver esses jogos, quer ter essa experiência de novo, ter essa nostalgia, é só dessa forma mesmo, e eu garanto para vocês que vai valer muito a pena, beleza? Bom, guys, mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tentei trazer realmente aí um apanhado geral desse consolezinho, mano, que eu tenho um carinho enorme por ele. Nunca tinha feito um vídeo exclusivo para esse carinha, eu queria trazer um vídeo específico falando só dele e falando também o quanto vale a pena, né, o quanto esse carinha aqui tem de valor. E eu não digo de valor de dinheiro, sabe, mesmo sendo um console muito antigo, ele entrega muita coisa muito boa, mano, você consegue aproveitar
muito bem. Mas é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo e querem mais vídeos como esse aqui no canal, de consoles Nintendo ou também de mais consoles portáteis, vídeos de setup, vídeos de vlog, cara, deixem aí nos comentários que isso ajuda demais, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando aí que todos os links vão estar na descrição de tudo que eu falei aqui. É isso. Muito obrigado. Tamo junto e tchau!